outro lado. E aqui a gente quer falar agora de saúde, saúde para o seu bebê, para o seu pequeno, para o seu filho. Vamos saber também, porque a gente sabe que pessoas adultas também sofrem de refluxo, é um mal-estar, né? É uma indisposição que acontece, vamos saber se é físico, se tem fundo emocional. Trata-se do refluxo gastroesofágico. E nós estamos recebendo a doutora Bruna Zucchi, né? Da Ariva, que é uma jovenzinha. Eu falei, quanto tempo você é formada? Ela falou, já faz 4 anos. Mas ela já esteve na cozinha, inclusive, com o seu pai, que o seu Dariva, que é produtor de suínos, que é nosso amigão e faz parte da diretoria, do conselho e tudo. Sempre aparece por aqui. Tem uma filhota que com certeza é um orgulho, que é pediatra e hoje faz parte da clínica Amari, aqui de Pato Branco. Tudo bom, Bruna? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. E achei bem legal vocês terem escolhido este assunto, porque a gente ouve cada vez mais falar do tal e temido refluxo, que tem crianças que já nascem com o refluxo, Sim, né? Então, o que realmente é o refluxo, para a gente esmiuçar, assim? Então, assim, Margarete, o refluxo nada mais é do que o retorno do conteúdo que tem dentro do estômago até o esôfago, tá? Se trata de um processo fisiológico, então crianças e adultos saudáveis podem ter vários episódios de refluxo durante o dia. Esse conteúdo ele pode chegar até a faringe, pode chegar na boca e pode atingir até as vias aéreas superiores, tá? A gente consegue colocar a imagem. Nós temos uma imagem, os meninos podem mostrar para a gente. Mostrar a imagem. É da imagem de como é a parte interna, Isso, eu acredito que seja. Isso. O pessoal da técnica pode colocar a imagem, tá? Pode ser? Para a gente mostrar. E olha, está aqui o desenhinho. Isso, então naquela figura menor, a gente tem a partezinha menorzinha, fininha, é o esôfago, tá? E a parte de baixo é o estômago com o conteúdo gástrico, né? Entre o estômago e o esôfago, a gente tem uma válvula que se chama esfíncter esofágico inferior. Essa válvula é o que não permite que o conteúdo do estômago vá até o esôfago, tá? E na figura maior, a gente consegue ver que essa válvulazinha está aberta. Tá. E aí retorna, como mostra a flechinha, retornando esse conteúdo até o esôfago, tá? Isso é o refluxo. Esse é o refluxo. Isso é o refluxo. É que dá o desconforto, o incômodo, a ardência. O que ele provoca fisicamente? Qual é o desconforto? Então, como o conteúdo do estômago ele é ácido, né? A mucosa do esôfago, da boca e das vias aéreas superiores não está preparada para receber esse conteúdo, que é ácido. Então, muitas vezes, as crianças podem ter um desconforto, tanto crianças maiores quanto crianças menores podem ter esse desconforto, né? Isso se dá realmente porque pela acidez do conteúdo do estômago. Tá. 1 hora tendo refluxo quando criança, ela pode ter continuidade também na fase adulta? Pode, é porque na realidade são coisas diferentes. Então, a gente precisa explicar aos pais que o refluxo em si, ele é muitas vezes fisiológico, principalmente nos lactantes e nas crianças um pouquinho maiores até 2 anos, tá? Então, o refluxo, a gente caracteriza ele como fisiológico, tá? Uma coisa normal. 90-95% das crianças que apresentam refluxo, com 1 a 2 anos, isso vai melhorar, vai passar. Entendi. Tá? Mas pode apresentar 5, 6, 7 refluxos durante o dia. E isso não causa nenhum prejuízo de sono, de desenvolvimento, principalmente de ganho de peso na criança. É uma criança que não tem recusa ao mamar e que não tem um choro de desconforto mesmo, tá? Agora, uma doença do refluxo, aí sim, é uma criança, principalmente as crianças menores, elas têm prejuízo de sono, elas não ganham peso, elas têm um desconforto ao mamar. E aí sim a gente pode caracterizar, claro, com exames e com uma anamnese bem feita, né? A gente consegue caracterizar para ver se é uma doença do refluxo mesmo. E quais os perigos para o papai e para a mamãe para atender essa criança com refluxo e o tratamento, assim, aconselhável? Então, se for um refluxo fisiológico, aquele que vai passar, eu acho muito importante o pediatra tentar acalmar os pais. Passar segurança para eles de que aquilo vai melhorar e é passageiro, né? Tem
medicamento? Tem medicamentos para isso também, mas geralmente a gente só vai medicar, a gente vai entrar com tratamento medicamentoso naquelas crianças que têm um prejuízo, tanto do sono, do ganho de peso, né? Nas crianças maiores também a gente pode fazer um teste terapêutico, que a gente entra com a medicação 6 a 8 semanas, ver se elas vão ter uma resposta de acordo com isso, tá? Mas o mais importante, eu acho que são as medidas posturais. Então, aquilo que a gente vai aconselhar os pais durante a consulta. Então, as crianças menores, elas devem, depois de mamar, as mães devem permanecer com as crianças em uma posição mais elevada, de 20 a 30 minutos, independente de mamar no seio ou na mamadeira, tá? Elevada, que você diz mais de pouquinho pezinho. Mais em vertical. Como isso. Quando a gente põe a criança para arrotar. Isso. Depois que mama. Exatamente. Mas aí as mães me perguntam, mas ele arrotou em 15 minutos. Independente da criança arrotar ou não. Tem crianças que não vão apresentar o arroto. Então, elas devem permanecer de 20 a 30 minutos mais elevadas. Entendi. Tá? Evitar trocar a fralda da criança logo depois que ela mama, porque quando você vai trocar, ela fica numa posição deitado, que vai facilitar o refluxo, e você elevando as perninhas dela para fazer a troca da fralda, você aumenta a pressão dentro da barriguinha dela e acaba forçando esse vômito ou esse refluxo. E aquela posição de levantar a caminha, o colchãozinho? Isso, essa posição também é o que a gente aconselha, então a cabeceira elevada de 30 a 45 graus, sempre lembrando que não em travesseiros, colocar travesseiros a mais. Existem os travesseiros anti-refluxo, ou então elevar a cabeceira da cama com um pedacinho de madeira ou um tijolinho para elevar. Uma coisa muito importante de se falar, Margarete, é a posição que a criança deve dormir, principalmente os recém-nascidos. E essa é a maior dúvida, né? Isso. Por mais que eu tive 3 filhos, eu sempre tinha dúvida, vai de lado, barriga para cima, e a gente esquece entre um filho e outro como o procedimento. Isso. Qual a melhor posição? Então, isso mudou nos últimos anos, então o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é de barriguinha para cima, tá? Olha. Então, a posição de ladinho e a posição de prona, que é a de barriga para baixo, aumenta muito a probabilidade de morte súbita, tá? Então, a recomendação é barriguinha para cima, tá? Barriga para cima, tá? Perfeito, barriguinha para cima está respondido pela doutora Bruna. Então, o que é necessário medicar em alguns casos, doutora? Sim, o que é necessário medicar vão ser aquelas crianças que apresentam um desconforto muito grande nos lactentes, então são crianças que têm um choro intenso, que não ganham peso, que as mães relatam que realmente essas crianças regurgitam, às vezes acabam vomitando, né? Muitas vezes durante o dia. E são crianças que muitas vezes a gente precisa fazer uns exames adicionais para ver se essa criança realmente tem um refluxo ou não. Tá? Isso não quer dizer, quando tem refluxo, que tem algo errado com a criança, que nasceu com algum defeitinho. Não. Nada a ver. 60% das crianças que nascem vão apresentar um refluxo. Sim. Geralmente, após 8 semanas de vida, tem um pico que se piora um pouquinho do refluxo 3 a 4 meses, e 90 a 95% das crianças com 1 ano e meio, 2 anos, esse refluxo tende a melhorar. Bacana. E de quanto em quanto tempo os pais devem levar seus filhos no pediatra? Então, a recomendação é que até 1 ano seja feita a puericultura, que é todo mês. Então, todo mês a gente tem que fazer esse acompanhamento. Até porque, como é que eu vou saber se a criança está vomitando e não está ganhando peso? Entendi. Se eu não vejo essa criança, né? Sim. Então, eu preciso avaliar essa criança mensalmente, depois de 1 a 2 anos, a cada 3, 4 meses. E aí, a gente vai fazendo esse acompanhamento depois, a cada 4, 6 meses e depois por ano, anual. Acho bem legal que hoje a gente percebe jovens médicas, né, nessa área da pediatria. Sempre foi sua paixão ir para a pediatria? Que dizem que os pediatras são os médicos que mais trabalham, tem isso, né? Mas trabalham por quê? Porque o pai liga às 2 da manhã, 3 da manhã, não é verdade? Está com febre, tem que lidar mais intensamente com o lado da emoção da família, porque é a criança, é isso? Sim, com certeza. Eu, desde pequenininha, eu
sempre quis pediatria. Sim. Na realidade, a minha grande paixão e a minha inspiração para ser pediatra foi o meu pediatra, que é o Dr. René, conhecido aqui da cidade. Foi dos meus e a minha mãe fazia tratamento com homeopatia e eu falava que eu queria ser igual ele, que eu ia, ele me dava as gotinhas e eu acabava melhorando. Ai, que legal. E isso só acabou depois crescendo, me motivou. Eu não sabia que para fazer pediatria tinha que fazer medicina, então depois que eu fiquei sabendo, eu falei, opa, então vamos lá. E aí, durante a faculdade, só aumentou a minha paixão pela pediatria. Não me vejo fazendo outra coisa. Que amor, é a sua paixão. Hoje vocês são em quantos pediatras na clínica, a Mari? Então, nós somos em 3 pediatras gerais. Eu, a doutora Emily e a doutora Tatiane. Temos o doutor Rodrigo Furukawa, que já esteve aqui, que é pneumopediatra. Temos a doutora Luana, que é endocrinopediatra. Temos o doutor Diogo, que é ortopedista pediátrico, o Dr. Marco, que também ele é otorrino, mas atende na clínica, e agora estamos com uma doutora que é especialista em dermatologia pediátrica. Está uma equipe completa em todas as áreas. Sim. Que atende isso que é o todas que a as gente áreas, pretende. Que as crianças são super bem atendidas, né? Sim. Fica bem no centro de Pato Branco, o endereço... na rua Itacolomi, 946, no primeiro andar. Primeiro andar. Isso. Todos, com certeza, bem atendidos. O ambiente é maravilhoso. Inclusive, na primeira entrevista, a gente mostrou o espaço físico, que é sensacional, todo bem apropriado, muito acolhedor, né? E nós parabenizamos você e todos os teus colegas pela opção, pela escolha, por passar essa energia boa, que com certeza as crianças melhoram de uma forma mais rápida. Exatamente. Se torna mais saudável. Né? É o nosso objetivo. Olha, qual que é o telefone da clínica? 3225-1500. 1500. Um abraço a todos os seus colegas, a toda a sua equipe e que todas as crianças se tornem, né, cada vez mais saudáveis, principalmente sem esse problema do refluxo, que dá um desconforto muito grande, né? Normalmente acaba a mãe se sente mais afetada, a família, no caso, do que o próprio bebê. Do que o próprio bebê, porque é difícil para a mãe ver que a criança acaba regurgitando ou acaba vomitando. E dá uma insegurança, um medo, né, de que aconteça alguma coisa. Mas eu acho que na consulta com o pediatra as mães conseguem tirar todas as dúvidas e é bem importante que elas façam essa consulta, né? E tirem as suas dúvidas durante a consulta. Perfeito. Certo? Adorei. Muito obrigada. Obrigada a você. Venha sempre, tá? Tá certo. E uma hora aparecer com o seu pai para fazer uma receitinha gostosa. Vou chamar. Você manda bem na cozinha também, além de ser uma boa pediatra? Acho que não. Eu vou deixar para ele a comida. Qual é o seu prato preferido que o pai faz? Eu acho que sempre carne suína, carne né? Suína, que você gosta. Sempre. Perfeito. Obrigada, tá, Bruna? Obrigada por ter vindo no nosso programa. Um abraço a toda a equipe lá da Amari, tá? Certo. Obrigadão.